Você sabe quanto que custa para sua empresa conquistar um cliente? Meu nome é Matheus Apiello e eu vou te explicar nesse vídeo de forma muito prática e estratégica o que é CAC, como calcular e o mais importante, qual que deve ser o CAC ideal para a sua empresa crescer de uma forma muito mais sustentável e saudável. Muitos negócios, eles acabam olhando só para vendas. Só que, na verdade, você tem que olhar quanto que você está pagando, quanto que você está gastando em marketing para conquistar aquelas vendas, aqueles novos clientes. Porque dessa forma, às vezes, você está vendendo até muito, só que você está abandonando a sua margem. Por isso que é tão importante a gente medir e entender qual que é o nosso CAC ideal. Então vamos lá, o que é o CAC? Basicamente é o custo de aquisição de cliente. Ele representa quanto dinheiro a sua empresa investe para conquistar um novo cliente. E isso inclui tanto os gastos de marketing, vendas, salários, comissões, ferramentas, eventos, enfim, tudo que envolve o seu setor de marketing e de vendas. E como que eu calculo o CAC? Basicamente você vai pegar o total de custo de investimento em marketing e vendas e dividir pelo número de clientes que você obteve dentro daquele mesmo período. Isso você pode fazer, inclusive, para cada uma das suas ações. Por exemplo, eu quero calcular o CAC da minha ação, por exemplo, dentro de um evento, ou eu quero calcular o CAC de quanto que eu invisto ali em tráfego para realmente conquistar um cliente. Então deixa eu dar um exemplo bem claro para vocês. Imagina que você gastou R$10 mil em marketing e vendas e conquistou 50 clientes novos. Então o seu CAC foi basicamente de R$200. Então resumindo, você pegar tudo que você investiu em marketing e vendas dentro daquele período e também dentro daquele período quantos clientes você obteve. Esse é o seu CAC. E por que você entender qual que é o seu CAC é fundamental para você validar qual que é a eficiência do seu marketing e vendas, para você avaliar qual que é a eficiência tanto de marketing e vendas do seu negócio, calcular qual que é a rentabilidade do seu negócio, calcular qual que é a rentabilidade real da sua operação e definir o orçamento para você fazer de uma forma muito mais segura e muito mais eficiente as suas ações de marketing. E aquele papo, né? Quem não mede CAC acaba investindo no escuro. Como descobrir qual que é o seu CAC ideal para o seu negócio? A primeira coisa que a gente tem que começar é entender se a gente inclusive tem o LTV, ou o que a gente chama de Lifetime Value. O LTV é o valor total que o cliente gera para sua empresa dentro de toda a relação que ele tem no seu negócio. E a regra de mercado geralmente é: o CAC ideal deve ser no máximo 1/3 do seu LTV. Então, por exemplo, se o LTV do seu cliente é de R$900, o seu CAC ideal deve ser no máximo R$300. Lógico que isso você tem que levar em consideração o seu custo de mercadoria ou o CMV. E para você definir quais são as metas estratégicas do seu CAC, depende muito do momento do seu negócio. Por exemplo, se você quer crescer rápido, você vai aceitar um CAC mais alto temporariamente para você conquistar novos clientes e depois focar no LTV. Se você quer focar em lucratividade, você precisa ter um CAC mais baixo, então você vai investir menos e inclusive vai olhar de forma muito estratégica quais são os canais que estão te trazendo um CAC muito mais controlado. E se você quer posicionar a sua marca, focar mais em brand, provavelmente você vai tolerar um CAC inicial um pouco maior. Startups geralmente elas aceitam CACs um pouco maiores no início, porque elas estão naquela fase de conquistar novos clientes. Agora empresas mais maduras, elas acabam realmente priorizando eficiência e margem mais segura. Importante também é você calcular qual que é a margem de lucro envolvida. Para isso você vai ver qual que é o seu ticket médio, subtrair o custo de produção e de entrega, ver quanto sobra desse lucro bruto, e o CAC ele deve caber dentro desse lucro, sem comprometer inclusive a sua operação, e você ter lucro ali basicamente naquela venda. Então imagina esse cenário: um ticket médio de R$1.000, um custo de entrega de R$400, então acaba sobrando ali R$600 de lucro. Um CAC saudável seria entre mais ou menos de R$200 a R$300. Agora uma coisa que a gente tem que fazer é considerar qual que é o tempo de retorno. Quanto tempo você aceita esperar para recuperar aquilo que você investiu? Ou uma venda única, e você precisa ter um retorno mais rápido, entre 1 a 2 meses. Agora, geralmente, empresas que trabalham ali com assinatura, é normal elas trabalhar com payback de 6 até 12 meses para basicamente ter aquele retorno do que ela investiu. Veja comigo então, se você vende cursos online recorrente, você pode aceitar um payback de 6 meses. Agora, se você vende serviços pontuais, a gente tem que buscar um payback muito mais imediato. Uma forma também de você descobrir qual que é o CAC ideal é você fazer um benchmark dentro do seu negócio. Pode fazer isso procurando no Google, em sites que tem a ver ali com o nicho da sua marca, ou até mesmo dentro do ChatGPT, você pode pedir para ele te trazer esses dados para você ter uma ideia de como está o mercado
mercado em si. E comparar é muito importante para ver se o seu CAC ele tá mesmo equilibrado diante dos seus concorrentes, diante de todo o resto do mercado, na verdade. Mas lógico, sempre ajustando para sua realidade. Às vezes você tá numa localização específica que o seu CAC é normal ele ser mais alto ou até mesmo mais baixo, porque às vezes até comprar mídia dentro daquele local é muito mais barato ou mais caro, inclusive. Uma aplicação real em um e-commerce de moda. Vamos imaginar que o gasto de marketing ali foi de mais ou menos 20 mil reais. E aí a gente acabou gerando 400 novos clientes. Então o meu CAC ficou aproximadamente uns 50 reais. E o meu ticket médio nessa loja é de mais ou menos também 250. E a minha margem líquida é de 40%. E o meu LTV é de 500 reais. Então é como se a pessoa, dentro do período ali que elas conhecem a minha marca, elas gastaram mais ou menos 500 reais. Então elas fizeram como se fosse 2 pedidos dentro do meu e-commerce. Nesse cenário, então, a gente pode fazer uma análise que o CAC tá saudável, a gente tem margem ali de contribuição e o retorno, ele tá rápido. Mas a gente tem que sempre lembrar, você não pode calcular o CAC, olhar só pro CAC. Às vezes o game que a sua empresa está jogando é um game de longo prazo. Então não tem problema você gastar muito para conquistar aquele cliente naquele primeiro momento, porque ele vai gerar uma receita recorrente pro seu negócio. Então agora você já entendeu o que é CAC, como calcular, como fazer um benchmark na sua empresa, entendeu sobre LTV, entendeu que às vezes o game que a sua empresa está jogando é um game de longo prazo e tá tudo bem. Faz sentido a gente investir um valor mais alto para conquistar aquele cliente e depois a gente ganhar ali com os outros pedidos. E se você quiser a minha ajuda para a gente trazer mais clientes, aumentar basicamente o seu LTV, diminuir o seu CAC, eu tenho uma consultoria de marketing digital e você pode conhecer se aplicando aqui no formulário que tem aqui embaixo. Você vai lá, preenche os seus dados, coloca algumas informações chave sobre o seu negócio e a nossa equipe vai entrar em contato para a gente fazer uma análise do seu negócio e te passar uma proposta. E lógico, clica aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa um like se você gostou desse conteúdo.